meu querido, minha querida que está aí do outro lado. É com muito prazer que a professora Angélica vem aqui mais uma vez no canal do Vale Concursos para trazer um conteúdo gratuito para você, não gratuito, viu? Gratuito, conteúdo de qualidade aí para a sua aprovação, para a sua mudança de vida. Então agora nós vamos fazer aí, né, uma aula de questões, tá? Você que está aí se preparando, viu? Para a Polícia Militar do Paraná. Professora Angélica te convida agora a prestar muita atenção no que nós veremos aqui, viu? É isso mesmo, hoje nós teremos aula de correção de questões praticando para nossa prova, ok? Pois é. Mas antes da professora Angélica iniciar, eu quero te convidar, você que está aí do outro lado, que parou para assistir essa nossa aula gratuita direto do Vale para você, professora Angélica quer te convidar. Se você está aí, né, mais uma vez falando, se você está aí sentado, assistindo, onde você estiver, e você ainda não acessou a nossa plataforma, por favor, acesse, conheça os nossos cursos, tá? Estão com preço muito bacana aí, viu? Pois é, então agora a gente vai começar a nossa aula, tá? Não saia daí, preste muita atenção, olha só. Questão de número 1, a gente sabe aí que essa prova, né, essa instituição, essa prova, ela vem no cronograma, rodeada de quê? De condições gramaticais distintas, e a professora Angélica, nessa distinção, montou o material de hoje pra gente. Então, olha só, questão de número 1. A população na China cresceu em 0,38% no ano passado, um índice comparável ao dos países da Europa Ocidental. Foi o menor ritmo de crescimento desde 1961. O país estava enfrentando as consequências de uma onda de fome. Matou 40 milhões de pessoas. O que está acontecendo aqui? E muito recorrente, tá? Em provas, não somente nesta, né, que nós faremos aí, se Deus quiser, mas também outras, a condição da coesão, a condição de preencher corretamente, de acordo com os padrões, com o padrão culto da língua, tá? Isso aí é uma condição que pode acontecer em prova pra gente e também, né, neste concurso que nós faremos e também tantos outros aí que nós viemos fazer, viu? Pois é, então isso aqui trata o que? A coesão. Nós vamos escrever dentro do padrão, completar dentro do padrão culto aí. Então, olha só, quando a gente tem, foi o menor ritmo de crescimento desde 1961, que foi a época, não é verdade, quando o país estava enfrentando as consequências de uma onda de fome, não é verdade? E essa onda de fome matou, ou seja, está qualificando a fome, né? A onda da fome que matou 40 milhões de pessoas. Então, nós temos aí o cujo, nós temos o onde, nós temos o quando. Então, nós vamos gabaritar aqui, ó, pelo segmento do contexto, a letra C. Preste atenção que eu vou fazer leitura novamente. Isso é coesão, é você encaixar condições da norma culta dentro do espaço a ser preenchido. Então, a gente tem, ó, foi o menor ritmo de crescimento desde 1961. Quando o país estava, porque nesta época aqui, o país estava enfrentando as consequências de uma onda de fome. E não é qualquer onda de fome, é a que matou 40 milhões de pessoas. Tá vendo? Quando nós temos o domínio do quesito coesão, das condições da gramática da língua portuguesa, por exemplo, a palavra quando, ela indica, né, tempo, condições passadas aí ou futuras, enfim, vai indicar tempo, não é assim? E nós sabemos que a palavrinha que, ela tem valor de conjunção, ela tem valor de pronome relativo. Aqui na condição, ela está funcionando como pronome relativo, não é verdade? Comentando aí sobre a fome, né, sobre a onda de fome que aconteceu. Viu? Então, quando nós temos isso, esse domínio do padrão culto que se encaixa na coesão, que é nessa escrita correta aí, dentro desse padrão culto, nós gabaritamos a questão, viu? Então, vamos lá agora, começar mais uma aí, conversar sobre mais uma questão, olha só. Questão de número 2 pra gente, olha aí. O que a gente tem na questão de número 2? Vamos fazer leitura aqui rapidinho, olha só. Ela trabalhou ao lado do ator Raul Cortez
com quem foi casada, olha só, fez sucesso na televisão, aproximou-se do espiritismo e afastando-se paulatinamente de seu ofício, iniciou atividades que, com o tempo, culminaram na criação de uma escola de teatro. Célia Helena começou a privilegiar o trabalho de formação em detrimento de sua carreira de sucesso. Aqui pede o seguinte: a palavra detrimento, sublinhada no texto, pode ser substituída por. Quando nós tratamos essas substituições de palavras do texto, o ponto do edital que trata isso é o campo da significação das palavras, tá? Que trabalham aí palavras sinônimas e também, a professora está tampando aí, né? Palavras sinônimas ou também palavras antônimas. E isso aqui eu vou dizer para você, você tem que trazer, né, isso faz parte de bagagem de conhecimento que você traz ao longo da sua trajetória de vida. Então, um aluno vai se deparar diante disso aqui, vai se deparar com isso aqui, quer dizer, ele vai falar assim, professora do céu, será que tem alguma regra para eu poder resolver essa questão? Não tem. Isso é bagagem conceitual que o aluno traz. E está voltada a interpretação textual. Por quê? Porque você vai analisar a palavra aqui, dentro do contexto, se você não sabe o conceito dela, não é assim? Para que você marque a alternativa correta aqui, você tem que associar o texto, tentar entender, tentar ver o que fica melhor, não é assim? E marcar a alternativa correta. Este item, significação, né, conceitual de palavras, ou que seja significação das palavras, vem ganhando muito espaço nas provas atuais. Por quê? Porque justamente acarreta em bagagem de conhecimento, né, acarreta bagagem de conhecimento e, infelizmente, não tem regra para se aplicar, viu? A gente tem que saber na raça mesmo. Professora Angélica, sente muito ter que dizer isso para você, mas tem coisas na língua portuguesa que nós podemos ganhar com macetinhos, com dicas, outras a gente já não consegue. É o caso do contexto de significação das palavras, tá? Então, se você tem dúvida, se você fala assim, professora, mas essas palavras são muito difíceis, como é que eu vou conseguir fazer? A professora Angélica vai te dar um conselho agora, você vai aplicar isso para o resto da sua vida. Sabe o que você vai fazer? Você vai praticar hábito de leitura. E não é leitura, assim, de coisas que você vê na internet, não. É o hábito de folhear mesmo, livros ali, viu? Virar a página, pegar o livro mesmo, aquele objeto, e fazer leitura dele. A leitura engrandece o vocabulário, tá ok? Pois é, então vamos lá. Olha só. Detrimento, então, só pode ser substituída pela palavrinha apoio, pela palavrinha prol, pela palavrinha interesse, prejuízo ou direção. Pela palavrinha prejuízo. Quando você consulta dicionários, você sabe que detrimento acarreta prejuízo, não é assim? E prol acarreta ganho de alguma coisa, né? Benefício. Então, quando nós temos a palavrinha prol, nós temos benefício, ganho. Quando nós temos a palavrinha detrimento, nós temos prejuízo, viu? Então, muita calma na hora de resolver uma questão como essa, ok? Beleza, então. Vamos lá para a próxima questão aí agora. Questão de número 13 agora. Vamos lá resolver aqui mais uma, né? Entendendo que nós estamos estudando aí para a nossa prova, que breve acontecerá, né? Sim, se Deus quiser. Vamos lá, então, olha só. Questão de número 13. A respeito da regência verbal na língua portuguesa, olha o que nós estamos estudando agora. Regência. E regência verbal e nominal é condição de prova. Então, muita calma na hora. Arregala bem o branco do olho aí para não errar, tá? Então, muita calma, olha só. A respeito da regência verbal na língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Tá pedindo o que está correto de acordo com a regência verbal. Graças a Deus, aqui nós tivemos um direcionamento, né? Nos pediu o quê? Regência verbal. Porque tem exercícios em inúmeras questões que não fala se é regência verbal ou se é regência nominal, não. Fala só regência. Aí lá na questão você vai ter que analisar a primeira regência verbal, ver se tem algum erro lá, não teve. Aí você vai avaliar a regência nominal.
Aqui não, aqui já direcionou, regência verbal. O que é a regência verbal? É quando o verbo exige complementos que são adequados a ele. E aí, este verbo, né, pedindo ali, exigindo ali complementos que são adequados, ele vai se classificar em verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, viu? Ou verbo bitransitivo, né, que é aquele transitivo direto e indireto, tudo junto. Então, muita calma na hora de associar um exercício de regência, viu? Porque vai tratar justamente essas condições, tá? Então, olha só. Letra A. O medo da volta da inflação e do desemprego influenciava na vida dos mais jovens. O medo da volta à inflação e do desemprego influenciava na vida. Tá pedindo o quê? Assinale a alternativa correta. As novas medidas do Hospital dos Trabalhadores impactaram o atendimento dos pacientes. Nós temos o ponto de vista, na letra C, o ponto de vista dos alunos das escolas corrobora com o dos professores. Exceder o limite de velocidade implica em multas e eventual perda da licença para dirigir. E temos a letra E. As medidas não agradaram à base eleitoral do presidente, que exigiu mudanças. Deixa a professora Angélica explicar uma condição para você antes de nós marcarmos o gabarito ali. Olha só o que acontece. Preste muita atenção aqui agora, olha. Explicando a questão anterior, vamos visualizar cada alternativa e entender o seguinte, olha. Influenciar, que é o que aconteceu na alternativa A, no sentido de induzir, tem que ser verbo transitivo direto. Olha só o que aconteceu. O medo da volta da inflação e do desemprego influenciava na vida. Olha só. Influenciava em quê? Aqui houve uma pergunta indevida. Houve um complemento indevido. Houve o uso de uma preposição inadequada. Por quê? O verbo influenciar aqui, ele tem que ser visto no sentido de induzir, que é o que aconteceu na questão, ele tem que ser visto como verbo transitivo direto, de acordo com a regência. Então, ele não vai assumir o quê? Esta preposição, ele não vai aceitar esta preposição logo depois dele. Agora, olha só, na letra B, nós temos lá o seguinte, olha, impactar no sentido de influência é verbo transitivo direto. Então, vamos conferir, olha só. As novas medidas do Hospital dos Trabalhadores impactaram, não é assim? Impactaram no sentido de influenciaram, não é assim? De influência ali, é o quê? É transitivo direto. Então, impactaram o quê? Influenciaram o quê? O atendimento dos pacientes. Tá vendo? Então, aqui nós temos na letra B a resposta certíssima. Agora, vamos analisar a letra C. A professora Angélica colocou tudo lá, ó. O ponto de vista dos alunos da escola corrobora. Aí, preste atenção. Que corroborar, olha só aqui a condição. Corroborar no sentido de confirmar, que é o que acontece lá na alternativa C, tem que ser verbo transitivo direto. Corroborar no sentido de confirmar. Aí vem, ó, corrobora com. Se o verbo é transitivo direto, o verbo corroborar, não é assim? No sentido lá de que mesmo que nós vamos analisar? No sentido de confirmar. Então, presta atenção. Se corroborar, opa, vamos voltar? Se corroborar no sentido de confirmar é verbo transitivo direto, de combinar, quer dizer, né? Desculpe. É transitivo direto, não aceita-se preposição, não se aceita, né? Preposição depois dele. Então, a letra C está inadequada. Aí, vamos lá na letra D. Exceder o limite de velocidade implica, aí olha a regra da letra D. Implicar no sentido de trazer consequência, não é assim? No sentido de resultar em alguma coisa, é verbo transitivo direto, ou seja, não pode aceitar a preposição que está acontecendo aqui, ó.
implica em multas, não, implica multas. Porque o verbo implicar teve sentido de resultar. E ele é transitivo direto de acordo com a regência, ok? Beleza. Agora, as medidas não agradaram, né, a base eleitoral do presidente, que exigiu mudanças. Aí a gente vê o seguinte, que quem não agrada a alguém, não é assim? A gente teve aqui uma preposição juntamente com um artigo, por isso que, né, a condição da crase ali, né, assim, quem não agrada a alguém. Então, não agradaram a base eleitoral. Então, olha aí por que tá errado, né? As medidas não agradaram a base aqui, ó, sem crase, não é verdade? Tem que ter crase ali, porque o verbo agradar vai pedir, agrada a quem, não é verdade? Pois é. Então, aqui a gente teve a base, que é a palavra feminina, então ali acarretaria corretamente se tivesse o uso da crase. Se tivesse, né, o uso da crase. Então, nós temos confirmada a letra B como correta, porque o único verbo que dentro da regência está pedindo o complemento adequado ali, para a classificação dele, é justamente o verbo impactaram na letra B de bola. Confere? Vamos continuar então? É isso aí, ó. Vamos lá então. Próxima questão agora. A professora Angélica vai trabalhar com você agora a questão de número 4. Mas antes da professora Angélica continuar aqui, quero conversar com você uma coisa. Você parou para me assistir aí agora, né? Como anda seu processo de estudo, hein? Deixa a professora Angélica saber de você. Como anda seu processo de estudo? Será que você considera que você está estudando muito? Será que você considera, né, que está estudando pouco? Está aí em um nível mediano? Deixa a professora Angélica dizer para você uma coisa. Muito cuidado, tá? Que ler é diferente de estudar, viu? Tem gente que tá aí, vira pra mim e fala assim, inclusive a professora Angélica até quer aproveitar, deixar o Instagram dela liberado, tá? Prof. Angélica Vasconcelos, tudo junto, viu? Se tiver qualquer dúvida, qualquer informação, tá? Sobre o Vale Brasil Concursos, sobre a minha disciplina de língua portuguesa, pode ficar à vontade, viu? Me manda mensagem no direct lá que a professora Angélica vai conversar com você numa boa. Mas aí eu quero voltar, né, ao ponto anterior, onde eu te disse que ler não é a mesma coisa que estudar. Sabe por quê? Porque tem gente que associa muito a leitura, né? Aí vira pra mim no Instagram, me manda mensagem e fala assim, professora, nossa, mas como é que eu vou fazer com esse conteúdo que eu tô estudando já tem 10 horas, eu estudo 8 horas no dia, eu estudo 9 horas, eu estudo 5 horas no dia, eu não tô conseguindo ter o aproveitamento que eu queria. Será que não está acontecendo alguma coisa de forma inadequada? Porque verdadeiramente nós entendemos que nós estudamos quando nós lemos, resumimos as coisas que a gente visualizou, né, que a gente leu, e praticamos questões. É tudo um conjunto, não é verdade? Pois é. Então, eu espero que você esteja fazendo isso e que você esteja totalmente alinhado aí, né? Estudando de verdade e memorizando de verdade aquilo que você aprendeu. Bom, é assim que funciona. E outra coisa também, antes da gente continuar, você já se inscreveu no nosso canal? Não? Canal do Vale Brasil Concursos tem aula gratuita aí para você, de qualidade, você já sabe, viu? Então, se você não se inscreveu ainda, faça o favor de se inscrever, né? E apertar aí o sininho da notificação, tá? Para receber as notificações aí de aulas gratuitas do nosso canal para você. Combinado? Então, vem para cá agora que nós vamos corrigir a questão de número 4. Olha só como é que funciona. Em relação ao padrão ortográfico vigente, olha como eles colocam, né? Essa banca é só Jesus. Em relação ao padrão ortográfico vigente da língua portuguesa, considere as seguintes sentenças, ou melhor, seguintes sentenças, tá? Escute, letra número 1 aqui, né? Primeira sentença. Mariana não pôde pôr na poupança o dinheiro que recebeu de casamento. Sentença 2. O voo que trouxe os passageiros de Londres a São Paulo sofreu um atraso de 2 horas. Sentença 3. A matéria-prima usada para fazer o bolo foi importada da Itália. Sentença 4 aí. A microrregião da Chapada dos Veadeiros possui
tantos quilômetros quadrados de área total e tantos habitantes, né, de densidade aí, baseada na densidade populacional, distribuídos em 8 municípios. E a gente tem aí a sequência, a sentença 5 aí, gravei na sequência, né, sentença 5 aí, onde tem que a educação à distância é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem. O que está pedindo lá no enunciado? Ortografia, padrão ortográfico vigente, ou seja, norma ortográfica, novo acordo ortográfico. Quando você adquire o curso do Vale Brasil Concurso, a professora Angélica está lá com a aula toda atualizada, onde tem tudo isso aqui bonitinho, bem explícito, com todas as regras colocadas para você não esquecer de forma alguma. Então, olha só, a gente tem aí que seguem as normas da nova ortografia as sentenças. E aí, será que é a sentença 3 apenas que segue a nova ortografia, né? As normas da nova ortografia, matéria-prima? Será que é a letra B, com a sequência 1, a sentença 1 e 5, onde fala que Mariana não pôde pôr? E aqui na sentença 5, que fala da autoaprendizagem, olha só. A gente tem a letra C, será ali? Ixi, apagou aqui, mas a gente vai continuar. Será que a gente tem na letra C, na A2, A3 e A4? Olha, tá de acordo, será? Será que matéria-prima aqui? E será que microrregião está de acordo? Será que a gente tem a letra D correta aí, não é assim? Segue as normas aí corretas. O que aí, a condição? Será que é na 1, na 2, na 4 e na 5? A 5 a gente já conversou sobre a 5, né? Que é a autoaprendizagem. Enfim, deixa a professora Angélica explicar para você. Escuta, quando nós temos no item 1 que Mariana não pôde, né? E tem um por, nós vamos lembrar uma regra que faltou aqui. Que quando nós usamos o acento diferencial, nós usávamos, né? O que é o acento diferencial? É aquele acento que nós usávamos, por exemplo, pelo, né? Assim, para distinguir de pelo, que é preposição. Então, esse acento diferencial, para, que era usado com acento, para diferenciar de para, que não era acentuado porque era preposição, né? Verbo e preposição. Esse acento diferencial sumiu de praticamente todas as palavrinhas da língua portuguesa, ou seja, só permaneceu o acento diferencial na palavrinha pôde, né, acentuada assim, porque é um verbo e se encontra no passado, e justamente por causa desse verbo se encontrar no passado, é que veio aí acentuado dessa forma, para diferenciar até de pode, que é no tempo presente, não tem acento no presente. Então, essa forma pôde, de pode, por isso o acento ainda existe. E o acento também existe na palavrinha por, no sentido de colocar, para diferenciar da preposição por. Então, faltou o acento aqui. A alternativa 1 está inadequada. Agora, a professora Angélica vai para outra alternativa que está, a outra sentença que está inadequada, que é a sentença de número 5, onde fala de autoaprendizagem. Quando o primeiro elemento aqui termina em uma letra e o segundo elemento começa com uma letra diferente, de acordo com a nova ortografia, o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar o hífen e juntar. Porque o primeiro elemento termina com uma letra e o segundo começa com letra diferente. Olha lá, terminou com letra O e o segundo começou com letra A. Então, nós excluímos o hífen que antigamente existia e juntamos tudo. Tá vendo? Então, nós temos aí que estão corretas a sentença 2, 3 e 4 apenas, ok? Beleza, então. Próximo item aí agora. Vamos corrigir mais uma questão. E vamos, né, encerrar até nessa condição de questões aí, que a professora Angélica vai deixar para você aqui hoje. Vamos lá, então, corrigir a questão de número 5 agora. Olha só o que a gente tem aqui. Assinale a alternativa escrita de acordo com as regras de concordância verbal. Nós sabemos que a concordância também tem os dois campos.
Nós temos a concordância nominal e temos a concordância verbal. Graças a Deus, ali já direcionou que é concordância verbal, não é qualquer uma, e eu vou te explicar. O que acontece, como eu avalio a concordância verbal? Eu vou avaliar da seguinte condição: o verbo tem que concordar com o sujeito. Isso é a concordância verbal, é verbo concordar com o sujeito. Então, primeiro eu preciso olhar o verbo, saber como o verbo se encontra lá, voltar ao sujeito, né, ver como o sujeito acontece ali, para, enfim, entender se houve concordância verbal correta ou incorreta. Aqui está pedindo o quê? De acordo com as regras, né, de concordância escrita, de acordo. Então, vamos analisar, olha só. Letra A. 55% dos entrevistados menciona, já começou errado, porque 55 aqui, a porcentagem, o verbo que está aqui, isso tudo aqui é o sujeito, olha, 55% dos entrevistados menciona, peraí, quando eu tenho uma porcentagem dentro do sujeito, isso eu sei porque eu sou aluno da professora Angélica, lá do Vale Brasil Concursos, e estudo lá tem esse conteúdo bonitinho assim. Quando dentro do sujeito tem um numeral que indica porcentagem, o verbo tem que concordar com essa porcentagem, com este número que está lá dentro. Então, por isso, a concordância aqui foi inadequada, não está correta, teria que ser mencionam, certo? Ok. Embora exista limitações, olha só, existam limitações, porque são as limitações que irão existir. Então, aqui também já começou errado. Ok, nem vou ler o resto, porque eu estou precisando dar certo, não é verdade? Pois é. Letra C. Algumas situações, como a separação dos pais, uma mudança de residência, cidade ou escola, ou até mesmo luto, pode desencadear algumas situações que é o sujeito, né, como isso tudo aí, pode desencadear? Não. Algumas situações é um sujeito simples, mas acontece no plural. Então, o meu verbo que está aqui deve concordar com esse sujeito simples. Então, ali deveria ser podem, tá? Pois é. E aí, a gente tem a letra D. Nas atividades prazerosas, há mecanismos cerebrais que trabalham a favor da concentração, pois mantém o sujeito em um estado mental agradável. Escuta, nas atividades prazerosas, há mecanismos cerebrais que trabalham a favor da concentração, pois mantém o sujeito em seu estado. Escuta, existem mecanismos cerebrais que trabalham, não é assim? Pois é, que trabalham o quê? A favor da concentração. O que acontece? Toda vez que nós temos mantém, tendo que concordar no plural, ele não pode acontecer com acento agudo, porque quando ele está no acento agudo, porque ele é uma forma, né, uma derivação de ter, manter, mantém. Então, como ele é uma derivação aí de ter, quando eu tenho aí, né, eu venho aí com o verbo manter e, enfim, mantém, flexionando. Quando mantém está no singular, ele tem que ficar com acento agudo. Só que aqui, ele teria que acontecer no plural. Então, toda vez que o mantém faz referência a algo que estiver no plural para concordar, ele tem que acontecer com acento circunflexo e não com acento agudo, viu? Beleza. E aí, a gente tem aqui que os lapsos de memória são comuns e não significam obrigatoriamente a existência de doença. Ó, os lapsos de memória são comuns, os lapsos são, e não significam, os lapsos de memória não significam a existência de doenças. Então, nós temos a letra E como correta dentro dos padrões culto. Olha só, professor, dentro do padrão culto, né? Professora Angélica, deixa um beijo para você. Bom estudo, boa sorte. E até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!